Senhoras e senhores, estamos ao vivo, mais um Alcateia Cast, e hoje vamos receber ele, uma pessoa que é referência em Alphaville, hein, Bocão? Cara, o que mais me encanta no nosso convidado de hoje é o conceito que ele traz, que é muito forte, que é muito coerente também, que é o cara do Shape is Money. Que loucura. Senhoras e senhores, treinador, personal, influente, mas eu vou deixar ele falar para vocês. Vamos receber treinador Bruno! Moleque, Bruno! Seja muito bem-vindo, viu, meu irmão? A honra é minha, meu irmão. Bem-vindo, irmão. Fiquei muito feliz com o convite. A hora que tu me chamou, não tinha como não vir, né? É isso. E ó, já deixou o convite para Paris, hein? Logo mais. Não, eu quero participar da bagunça também, né? É só podcast, junto, né? Só um comecinho. É isso. E a pergunta que a gente faz para todo mundo, para ficar em casa, Bruno, quem é Bruno? Cara, forte a pergunta, já começa pesado, né? Começar assim. Cara, acho que o Bruno é um sonhador que quer resolver os sonhos, tem grandes sonhos, e eu quero resolver esses sonhos, assim, acredito que esses sonhos podem se tornar realidade. Uau. Então, minha mãe brinca muito com toda a conversa que a gente tem, e eu sento ali pra conversar com ela, ela fala, cara, tudo que você tá fazendo hoje, tu falava quando você era pequeno. Então, assim, acho que é o sonhador que não parou. Exato, transformar o sonho em realidade, assim, acho que é minha obsessão. Que loucura. É muito bacana, né? Quando a gente fala sobre sonho e sobre realizar não apenas os seus sonhos, né? Mas que a sua jornada inspire e colabore com a realização do sonho de outras pessoas, né? Total. Isso que é o bacana, esse compromisso com o outro também. Cara, e falando sobre isso, esse meu sonho, ele começou com o sonho do meu avô, o Shape is Money, assim, porque meu avô tinha uma escolinha de futebol. E quando ele morre, e aí tem o enterro, no enterro, um vereador do bairro fala que vai fazer uma praça em homenagem pro meu avô. Uau. E ali eu faço a promessa que não vou deixar o nome da família morrer, porque as pessoas não precisam morrer para ser reconhecidas. E ali começou o meu grande amor com a educação física, com o esporte. Caraca, velho. Não vou deixar... Como é que é? Fala de novo isso. Eu tava aí e meu primo, né, os dois adolescentes ali, e o vereador chegou para falar com a minha avó. Falou que meu avô fez um trabalho muito legal pelo bairro e que ele ia nomear uma praça em nome do meu avô. E aí eu chorando, olhei pro meu primo e perguntei para ele, por que as pessoas precisam morrer para ser reconhecidas? E aí eu olhei para ele e falei, cara, se depender de mim, eu não sei você, mas o nome da família vai continuar ajudando mais pessoas. Enquanto estiver vivo. Enquanto estiver vivo. Caraca, velho. E aí você contou aqui no off que você era de Campinas. Eu era de Campinas. E aí até chegar aqui em Alphaville, né? Todo mundo tem uma jornada, todo mundo vem nessa linha da educação física. De Campinas, você foi pra onde? Cara, eu comecei em Campinas. De Campinas, 2020, pandemia, mudo pra Santos. O Ícaro de Carvalho me leva pra lá. Fiquei 5 anos lá. 5 anos. E agora em novembro... Ano passado o Joel me trouxe pra cá. É isso, né? E com todas essas pessoas. E Santos também é um berço, né? Pra qualidade de vida, pra toda essa construção. E desde então, dentro do movimento, você já atuava com empresários ou não? Cara, eu comecei em Campinas, mas eu não tinha o olhar específico pra isso ainda. Legal. Mas eu sempre conto uma história de um grande amigo que ele fazia eventos corporativos também. Gilson, ele já fazia eventos no final de semana. Não era que nem esses eventos do digital, que são 1000 pessoas, mas ele colocava ali numa salinha 20, 30 pessoas para falar sobre vendas. E treinava comigo. E aí um dia ele falou assim, Brunão, cara, vai ter um evento, você tem que ir no evento. Eu falava, não, cara, personal trainer, final de semana, quero descansar, quero ir pra festa, balada. E aí teve um dia que ele olhou para mim e falou assim, cara, se você não for, a gente cancela o contrato. Aí você falou, miserável, vou ter que estudar. Não, vou ter que ir, né? Vou perder o aluno, precisava do dinheiro. Mas o engraçado foi, meu irmão, que aí eu cheguei no evento, todo mundo se apresentando, o que tu faz? Ah, sou o CEO de tal empresa, sou gerente. E eu só pensava, o que eu vou falar aqui, né? Falei, acho que vou ser sincero. E aí eu falei, sou Bruno, personal trainer. Só que eu percebi que ali eu era uma pessoa desconhecida, mas foi disruptivo. Então todo mundo veio perguntar o que eu faria, o que eu fazia. Então foi a chance de eu fazer vários pits no mesmo lugar. Que legal. E eu saí dali com 3 contratos fechados. E eu falei, acho que aqui tem um negócio. Tem um ouro nesse movimento aqui. Eu tô indo aprender e eu saio com o cliente. Porra, melhor jogo. Um oceano azul, sabe? E aí foi onde eu comecei a estudar muito essas questões, comecei a gostar muito disso.
Então já comecei a ler os livros que a gente vê a galera falando sobre hoje em dia. Do desenvolvimento humano. Total. Que legal, cara, nessa construção. E nesse olhar, a gente já vai falar um pouco do que você faz hoje com as pessoas, com esses treinadores, mas nessa linha, o nosso canal aqui é para empresários, para treinadores, né? O que a gente fala? E o que você vê hoje, qual a diferença que o empresário mudou? Acho que a pandemia deu um sacode nessas pessoas também, né? Mas qual é a visão do empresário antigamente e o empresário de hoje que se cuida, que olha, que tem esse olhar, você que vive com essa galera? Tá, eu acho que são dois movimentos, não só a pandemia. Acho que a pandemia trouxe medo. A primeira coisa que a pandemia trouxe, porque todo mundo ficou com medo de morrer. Né? Então esse autocuidado aumentou. Só que eu acho que a grande mudança foi a internet. Porque trouxe vida para todo empresário. Porque se a gente pensar no empresário, sei lá, de 10, 15 anos atrás, era aquele cara que não se cuidava. Né? E a gente vê nos quadrinhos a imagem, era até aquele cara, né, gordão, chapéu, fumando charuto, que chegava. E hoje em dia a gente imagina um empresário, um cara mais bem cuidado. Que ele tem uma imagem coerente... Do herói. Né? Então assim, não dá para ser alguém que fala que tem uma empresa muito coesa, sendo que a hora que a gente olha para o CPF, esse CPF não é coeso. Então eu falo muito sobre essa coerência, sobre juntar os dois. Então todo mundo olha, né, para, sei lá, enquanto você investe em marketing, enquanto você investe em time, o meu trabalho começa um pouco antes. Eu começo olhando para o CPF dessa pessoa e transformando esse CPF para trazer a coerência entre o CPF, CNPJ e trazer a imagem de sucesso que é real. É muito bacana quando a gente entra nesse conceito, né, que isso daí é valor percebido. Total. Né? Você não é o que você fala, você é o que você é. É o que as pessoas percebem de você. A maneira como você se comporta, os lugares que você frequenta e como você cuida de si mesmo. Sim. Né? Principalmente quando a gente fala sobre empresário, sobre influencer. Poxa, você vai liderar um movimento, seja ele no off ou no on, você é referência. Né? E não tem como... a gente vê outras profissões, o que eu vou falar aqui agora, que se por acaso... bater em você, não se sinta ofendido, apenas uma referência, tá? Mas se eu chegar hoje para contratar um personal trainer, encontrar um cara gordão lá, não vai ser legal, não tem coerência. Exato. Contratar uma nutricionista também, não tá cuidando dela mesma, poxa, como é que ela vai cuidar? Se ela não tá se alimentando direito, como é que ela vai me indicar alguma coisa, entendeu? Mesma coisa, quando começou a gerar os movimentos de coach, começaram a surgir várias pessoas que aprenderam a metodologia, mas que elas não tinham sucesso nem na vida delas primeiro e queriam cuidar da vida dos outros. Então, quando não existe coerência, eu, Rodrigo Bocão, eu não me conecto. Tem que ser coerente. Eu acho que não só você, Bocão, assim, eu acho que é uma questão que a gente começou a acender o estado de alerta para isso. Mas sabe quando a gente olha, mas não conecta, a gente não sabe o porquê? E isso acontecia, mas a gente aceitava. Só que... Não era falado, né? Não era falado. Coisa velada. E a internet trouxe esse espaço de fala para todos os pontos, onde a gente é analisado o tempo todo. Por isso que eu acho que a internet tem um ponto muito maior. Então, a hora que a gente começa a analisar todos os pontos... tu tá falando para mim que tu tem dinheiro, que tu tem uma empresa saudável, que tu cuida de todos os seus empresários. Mas, cara, se você não cuida de si, será que isso é verdade? Então, essa dúvida gera um espaço que eu olho para uma outra pessoa e ela tem mais aceitação de mim, É muito louco isso, né? Porque se a pessoa hoje... é brincadeira, viu? Presta atenção. Se a pessoa hoje é careca, tá com o dente ruim e tá gordo, ele não só... como ele tá sem dinheiro também. Porque hoje, se a pessoa é empresária, ela tem acesso ao recurso, ela não cuida dela porque ela não quer. Não quer. Entendeu? É isso. Então, eu acho que essa acessibilidade facilitou tudo isso, né? E então, a gente começou a olhar para esses elementos simbólicos. Porque essa questão de valor percebido que você estava me falando é uma questão de simbolismo. Né? Então, por exemplo, a gente via qual que era o simbolismo antigamente. O cara conseguia colocar um relógio, ele conseguia colocar a chave do carro. Só que, cara, eu quero saber de você, eu quero saber quem que é você. Né? E aí, a hora que eu aprofundo na pessoa... Cara, a gente tá conversando aqui, você não sabe que carro que eu cheguei, a minha roupa hoje pode ser falsa, a gente tem muito mais acesso a isso, mas e a pessoa? A hora que a pessoa abre a boca? A hora que a pessoa tá contando história. E aí eu vou olhar pra linguagem não verbal, e vocês sabem muito sobre isso. Então a gente tem aquele gap, até eu chegar e abrir a minha boca, já foi feito um julgamento. E aí enquanto eu tô falando,
a minha coerência também está sendo testada. A imagem, a fala, os valores. Então, hoje em dia, se a pessoa quer ter sucesso, isso que você falou, eu acho que é muito verdade, e eu sempre respondo isso pro personal. Ah, mas o personal precisa se cuidar? Eu falo, cara, depende do jogo que ele quer jogar. Depende do jogo que ele quer jogar. E é o jogo, né? A gente fala de jogo, né? Sim. Sobre essa referência. E já já a gente chega em Alphaville para falar do cotidiano, mas eu quero falar um pouco da área, né? A gente fala muito sobre negócios, sobre qual é o jogo por trás do jogo, nesse olhar, e eu quero entender. Eu fui no evento lá do pessoal do Gestor de Elite, né? Onde a gente se conheceu e se conectou, e lá eu vi você na mesa redonda lá, trazendo um pouco sobre essa vinda, sobre esse olhar, sobre o Panda, né, que é um parceiro também, que faltava marketing. Você falou assim, foi quando o Panda olhou e falou, você é muito bom, você é essa parte, mas você precisa trabalhar marketing. O que você acredita? Qual foi essa virada de chave para você, profissional? Porque tem vários profissionais que são ótimos profissionais, mas não se colocam numa cadeira de empresário, não olha para o negócio. Qual foi o momento que o Bruno virou isso? Cara, acho que tem... Eu sou o cara que vou fazendo várias teorias na minha vida, né? Mas eu acho que essa questão de especialista e generalista. Uau. Então, o que a gente vê hoje... Aí eu vou trazer um pouco pro personal trainer, mas assim... Por favor. Tô trazendo para um pequeno, mas também você pode ampliar para todas as áreas, tá? O personal trainer, ele tem que ser especialista. É obrigação dele saber sobre o movimento que ele trabalha. Ah, se eu sou personal trainer, se eu vou trabalhar com tênis... Cara, isso aqui é a minha obrigação. Só que dentro da minha obrigação, eu posso me especializar ainda mais dentro de um ponto. Então, o Bruno se especializou como empresário. Então, eu defini meu território, aonde eu vou atuar. O nicho. Esse é o nicho. Exato. Meu nicho, e aqui eu vou defender. Porém, não basta só eu ter um território. Eu tenho que saber expandir esse território. Porque senão meu território fica pequeno. E aí eu me torno generalista de novo. E aí eu expando, aonde eu vou buscar novas skills para fortalecer esse território. Então, por exemplo, o Bruno foi estudar sobre vendas, o Bruno foi estudar sobre marketing. Porque não adiantava eu ser bom. Eu tinha que mostrar que eu era bom. As pessoas tinham que reconhecer que eu era bom. Então, eu precisava parecer bom para na hora que eu sentasse com alguém, sentasse aqui na mesa contigo, eu entregasse aquilo, a minha promessa. Então, hoje em dia está ficando muito mais complexo o jogo. As pessoas falam que ficou muito mais fácil. Eu acho que ficou mais difícil. Só que você tem mais acesso, você tem mais chance, porque você consegue chegar em lugares que você não chegava antigamente. Porém, o cara que quer jogar no topo, né, quer ir para a Copa do Mundo, cara, tem que ser completo. E que legal, né, que você falou, porque assim, você consegue trazer o cara para ele entregar o que ele tem de mais valioso, que é o tempo. Ele reserva um horário do dia para estar com você. Neste tempo, você tem a oportunidade de encantar essa pessoa, não só na técnica, quanto no relacionamento. Tá. Né? Então, quando a gente fala sobre comunicação, né, pessoas conectam-se com pessoas, semelhantes conectam com semelhantes. Total. Né? Eu falo o que a pessoa quer ouvir, entrego o que ela precisa. Sim. Né? Eu tenho certeza que, te conhecendo um pouco, e a gente tem alguns amigos em comum, eu tenho certeza que quando a pessoa está ali, você não está contando só 10 repetições, você está conversando, além de toda a sua análise técnica que você faz como especialista nessa área, mas dentro do empreendedorismo e com o empresário na sua frente, com certeza, ali surgem conversas, negócios, oportunidades, onde você também contribui. E por isso que sentar na mesa de empresário, quem sentou aqui não foi um personal, foi um empresário. Foi um empresário, sim. Exatamente isso. E é legal trazer nessa pergunta, eu tive na Educação Física aula com Paulo Henrique Marchetti. Sim, então, isso é gigantesca, né? Então você já começa a entregar a idade. Mas, e cara, eu voltei na turma de musculação lá e ele falava assim, né? Para mim era uma das grandes referências em biomecânica, né? Saía daqui do Brasil para ir para os Estados Unidos para poder dar aula para os caras lá. Sim. E brasileiro. E ele falava assim na turma, eu quero que vocês morram ganhando R$700. E aí falava, porra, mas para que isso, né? Na graduação. Ele falava, porque para ganhar isso daí, para ficar lá rolando bola, na academia, é fácil. Para ficar do lado da esteira falando, aquece 15 minutos, para falar, você reclama, e aí vem para resultado, que é o que a gente faz hoje. O cara, ele faz a mesma coisa todos os dias,
qual o resultado que ele vai ter? O mesmo. Sim. O cara como professor, ele não gira para empresário. E eu falo para todo mundo e para os nossos alunos também. Eu já fui esse cara. Eu era o cara que ganhava 8,50 hora a aula. Sim. Eu não tinha, quando o primeiro contrato que eu fechei de 50 mil, eu olhei e falei assim, cara, porque era muito distante para chegar. Só que esse cara lá, como você falou, eu precisei sair, desenvolver outras skills para entender que sim, era possível, que tinha mundo lá fora. E hoje a gente fala, você não cobra aquilo que você não paga. Você precisa pagar para acessar. Existe um preço, não só financeiro aqui, para essa construção. E o que ele queria dizer? Você não se desenvolve, você não faz, você vai ficar lá, você ganha muito dinheiro porque você faz a mesma coisa. Sim. Se você quiser se desenvolver, se você quiser fazer mais, você tem que querer mais. Você tem que buscar mais para essa linha. E hoje tem muitos profissionais. E aí, aqui a gente está falando da educação física porque é a área. Mas isso eu tenho dentro do consultório, isso tem um médico, isso tem um advogado. Por quê? Porque o cara fez, ele estabiliza ali, ele senta ali. Sim. Naquela cadeira. Cara, eu vou contar 2 histórias que eu vejo, assim, que podem somar com esse assunto. Essa primeira questão do assunto dentro do treino, né? Cara, eu sempre achei que o treino precisava ser gostoso. Apesar de, sei lá, ter vivido dentro da musculação desde os meus 13 anos de idade, eu treino, porque eu tive minhas obesidades, comecei a treinar ali, virei atleta de fisiculturismo. Cara, é repetitivo, é chato. E eu falava, sempre achei assim, como que uma pessoa me paga e eu vou ficar fazendo a mesma coisa com ela? E as pessoas, não, varia o treino. Cara, se você pegar o treino de musculação e pensar nos exercícios, você não tem muitas variáveis. Para peitoral, você tem crucifixo e supino. Ah, inclinado, declinado, mas, cara, são os mesmos exercícios. Então, como que você pode deixar isso aqui gostoso? E aí eu lembro, falando sobre isso, meu irmão, eu lembro que eu tinha uma ex, que eu tava sem carro, uma época ela tava me levando para dar um treino para uma mulher. E essa mulher gostava muito de Big Brother. Então eu tava chegando no lugar, e eu tava no celular olhando o que tava acontecendo no Big Brother. Ela falou, cara, não é possível que você tá vendo o que tá acontecendo no Big Brother. Eu falei, não é para mim, é para minha aluna. Uau! Porque que legal isso. Se eu tenho esse assunto com ela, eu consigo aprofundar muito mais com ela. E ela consegue ganhar, a gente consegue aproximar uma questão de similaridade, cara, de profundidade, poderoso é isso, de relatividade. Então eu chegava na aula e falava, cara, não acredito que a Carol com K fez isso no Big Brother. E ali eu ganhava confiança. Porque a semelhança, cara, esse cara se preocupa comigo, ele tá no mesmo mundo. Então a partir desse momento eu começava o meu trabalho. Por quê? Porque eu entrava no mundo dela para depois trazer ela para o meu mundo. E aí tem essa questão também do treino, né? Assim, falava, cara, se eu ficar falando só sobre treino, eu vou ser só um personal. E é chato ficar falando sobre treino. Até porque quem tá pagando não quer saber sobre treino. Ele tá me pagando justamente por isso. Ele não quer saber por que o supino inclinado vai ativar mais o peito. Ele tá ali para aproveitar esse tempo. Então, como que eu vou utilizar esse tempo fazendo essa pessoa ganhar muito? E aí fui fazer algumas formações em terapias para poder entender muito mais sobre comportamento. Então, quando as pessoas me contratam, geralmente eu falo, quanto que custa a hora aula? Eu falo, não tem hora aula. Por que não tem hora aula? Porque eu quero entrar na tua vida. E se precisar ir além de 1 hora, eu vou além de 1 hora. Mas dentro de 1 hora eu preciso resolver as 23 horas que você não tá comigo. É muito valor agregado, né? Porque, meu irmão, se dentro de 1 hora... Legal, né? Não é o que acontece entre as 8 e as 9. O que acontece entre as 9 e as 8 Exatamente. Que faz a diferença. Né? E olha que legal isso também. Porque a gente dentro do que a gente traz para os nossos alunos também, tem essa parte de relacionamento. Né? Hoje a gente tem acesso a muito mais informação sobre o outro do que a gente tinha antigamente, e tem pessoas que não utilizam isso. Pô, você está indo com o seu aluno, pô, vou dar uma olhadinha aqui o que ele está fazendo, como é que rolou, o que ele gosta de fazer. É o mínimo. Porque assim, a pessoa às vezes, puta, meu, que saco treinar hoje de manhã. Ah, mas eu vou lá porque é o Bruno, né, cara? Da hora ficar com ele. Você entendeu, meu irmão? Não, e assim, aí tem outro ponto ainda, né? Porque a pessoa não erra na hora que tá comigo. Se ela errar na hora que tá comigo, tô sendo negligente. Eu preciso conhecer da tua vida para corrigir os hábitos que estão atrapalhando o teu resultado. E aí tornar isso gostoso é você conhecer mais sobre a vida daquela pessoa. E os assuntos daquela pessoa. E aí trazendo um pouco pro Shapes Money agora, cara, a gente teve alguns professores que começaram a hatear o que a gente faz de colocar mais de um empresário para treinar no mesmo horário. Só que, cara, o empresário, o que ele quer? Ele quer aproveitar melhor o tempo. Ele tá querendo melhorar a imagem dele. E aí eu ponho semelhantes dentro do mesmo treino, onde vira um mastermind, e os caras estão falando sobre negócio. É poderosíssimo isso. Não, os caras fazem negócio, meu irmão.
falo, cara, se eu ganhasse 5% do que Network. já aconteceu no treino, já saiu relógio, apartamento, cara, sociedade dentro do treino. Nessa conversa. Total. Ó, eu vou te falar, você pode ganhar esse dinheiro ainda. Não, agora tô trabalhando nisso. Agora eu aprendi, agora Você pode ganhar Tem esse o dinheiro Bursa, ainda. tem o Bursa. Existe o porquê. Pessoas pagam total, entendi muito isso. bem para estar em ambientes de mastermind para se conectar com outros empresários. Exato. Entendeu? Absolutamente. Este é o movimento, Total. entendeu? Ele vai pagar uma inscrição pelo treino? Não. Pelo network. Eu O gostei. treino é o meio, não é o fim. É? Eu gostei do que você falou não é o tempo que ele tá comigo, é o que ele faz depois. E isso faz total diferença no profissionalismo, né? No que você traz. E pro cara que tá aqui, né? Que a gente não sabe fazer conta. Exato. Né? E eu falo de lugar de fala da educação física, para essa vinda, eu fazia conta, tipo, pô, quero comprar um negócio que custa, sei lá, 5 mil reais, 10 mil reais. Quantas aulas eu tenho que dar? Exato. Quantas horas aula eu tenho que dar aqui para chegar até aquele ponto? E quando você vem numa contramão do negócio, Total. falando, não, eu não vou te cobrar hora aula. Exato. Porque, Saca? cara, já é errado eu precificar por hora aula, porque assim, cara, Exatamente isso. fica muito barato. Sim. E aí tem uma outra questão. É limitado. Não, a pessoa pode comparar o meu trabalho com outro trabalho. Sim. E o seu trabalho com o trabalho, ele é único. Ele é único, entendeu? Tanto que, assim, por exemplo, a gente falando sobre isso, até lembrei outra história que a gente fazia muito, quando eu tava com o Ícaro no Novo Mercado. Então eu dava aula pro Ícaro e pro Jonatas, que era sócio, né? E aí a gente comecei a mostrar pra ele que eu conseguia entender o comportamento das pessoas pelo treino. E aí um dia ele levou um cara que tava entrando pro cargo de confiança. E acabou o treino, eu falei, cara, esse cara é assim, 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 assim. Ele falou, mentira. Aí o que virou? Toda pessoa de cargo de confiança que chegava, ele falava, Bruno... contratar, vai, treina Vem ele! treinar comigo aqui! Vem treinar comigo É aqui! lógico, meu irmão. Cara, e é muito legal isso, porque isso tem no golfe também. É fisiologia. A hora que você entra sobre pressão, tu mostra quem tu é. O jogo nunca mente. Nunca mente. Exatamente, Cara, entendeu? tá diretamente relacionado ao que a gente, A ensina. nossa imersão, a gente fala, por que o nome dela é O Jogo Não Mente? Porque você quer conhecer a pessoa verdadeiramente, coloca ela no jogo, porque o comportamento vai aflorar. É a mesma É coisa. porque você pensar numa entrevista, a pessoa foi condicionada a falar aquilo que tu quer escutar. Opa, já tá com o script pronto. Ela treinou. Ela conhece, É. estudei 5 minutos sobre a empresa, estudei sobre o próximo passo da empresa, eu só vou falar isso aqui. Que poderoso. Mas e a hora que você isso, põe a velho. pessoa pra jogar? Aí tem aquela parábola, né? Pega os ovos, joga os ovos na parede e sai e vê qual ovo fica. Porque, cara, é isso. Põe a pessoa pra treinar. Ah, eu sou de equipe, é mesmo? Cara, vamos treinar. A hora que teu amigo estiver passando mal no meio do treino, tu vai ajudar ele? Vai arregar ou não? Entendeu? A hora que ele colocar pressão, tu vai suportar a pressão? E aí você vai ver quem que é o cargo, a pessoa, se ela é condizente ao cargo que você está Cara, isso é contratando. muito poderoso, velho. E eu faço analogia, né? E aí a gente faz 2 esportes como sócios totalmente diferentes. Ele gosta do tênis, eu gosto do jiu-jitsu. Então, Mas são 2 esportes que tem isso o tempo todo. também. Exatamente, mas eu gosto, o meu não tem como. Eu treino Gil há muitos anos, já era pra ser preto, mas sou um pouco vagabundo também. Mas eu gosto de sair na mão. Exatamente, é isso, é o meu momento. Então, mas quer ver como que entra a psicologia aí? É. Tu gosta de sair na mão. No jiu-jitsu, se você for só na vontade, Não tu tem volta como. pra trás, você não ganha um Exatamente round. isso, O exatamente. tênis, é a mesma coisa. Cara, tô nervoso. Você perdeu Começa a a cabeça, bater, você cara, perdeu a meu cabeça filho. já era. Acabou. Se a cabe... e a, se Você a vai querer cabeça... estourar toda a e bola, se- velho, ou vai pra rede ou vai pra E fora. se a cabeça estiver fora, que isso acontece, tanto Muito, no tênis quanto no muito. jiu-jitsu. E é muito legal porque eu falo assim, pra todo mundo, o jiu-jitsu me ensina muito mais sobre negócio que o jiu-jitsu. Total, total. Mas aí, se a gente fizer trouxer os Shapes Money pra agora, cara, imagina que assim, o que todo empresário quer? Ele quer ter o número que ele tem do empresário, mas a cabeça do atleta. Porque a cabeça do atleta é resiliente, ela suporta a pressão. E aí a gente chega no Joel, né? Porque o Joel tem os dois. Não, total. Mas é o cara que viveu isso, né? É, dos E aí dois. o Joel se tornou o cara da alta performance justamente por isso. Eu vi o vídeo dele essa semana e assim, eu sou fãzaço do Joel. Não conheço ele pessoalmente, sou aluno dessa linha de desenvolvimento, mas sou muito, muito fã dele. E o vídeo que ele falou, ele e o Flávio conversando, falando, Flávio, eu tenho uma coisa pra te falar. Nos últimos 2 anos, você ficou muito mais magro andando comigo e eu muito mais rico andando com você. É isso. Porque, cara, se a gente pensar assim, qual que é a fusão, vamos voltar a andar Lógico. Dragon Ball. Cara, é a fusão perfeita. É E aí muito poderoso. aí você olha pra alguns números hoje,
70% das pessoas na Forbes, dos 50 mais ricos, estão treinando. É isso. Então, assim, os caras estão percebendo que tem um caminho em relação a Eles isso estão também. vindo para isso. Eu tenho a frase dele tatuada aqui, ó. Pense como quiser, faça o que quiser, mas não culpe ninguém pelos Nossa, seus ele vai ficar resultados. feliz. Eu vou mandar uma foto pra ele É. depois disso aí. Ele vai E ficar feliz. aí, cara, e é muito legal. Por quê? Porque por similaridade. Deixa eu só pegar Eu uma tenho- pausa aqui que tá me incomodando o negócio. Sim. Você, aqui a gente acabou de almoçar. Você tá com o negócio no dente aqui, ó. Que não tá pegando de lá, porque você tá do lado de cá. Mas na hora que você olhar pra câmera e falar, vai aparecer. Aí, ó. O amigo é aquele que avisa. Não, com certeza. Com certeza. Aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó. Do lado de cá, ó. Ah, Ali, ó. eu vou tomar uma água ali. Já pausa Isso, aí. vai lá. Segura aí. Eu sirvo sua água. Segura aí. Cara, Eu tô aqui, olhei. Será que é? Eu olhei de novo, falei, é. Falei, deixa eu avisar ele, ó, caralho. serve aí, Bruno. Aí eu falo, se eu tiver... Eu sou o cara que aviso também. É. E é exatamente isso que a gente traz no contexto, né? Por que que eu me busquei muito essa parte com o Joel e me espelhei muito? Porque o Joel era da educação física. Total. E aí ele vinha dessa linha, desse pensamento do que era professor, parte acadêmica. Eu segui muitos anos isso. E aí a gente vinha, cara, quando ele veio pra performance, acompanhava muito ele falando com o Nigro. A hora que ele fala, minha cabeça virou, a hora que o Nigro olhou e falou, desperdício. Porra, porque tinha muito conteúdo, Sim. mas estava no ambiente No errado. ambiente errado. Fazendo força errada, né? Exatamente isso. E quando você fala quando junta o cara que tem a cabeça de atleta e ele tem esse olhar do empresário, bom, Total. que é o que hoje, pra mim, hoje ele é referência, né? Além dos três, no mercado do digital, dos treinadores, de quem tá aí, é um cara que só cresce, né, cara? Só cresce. É um cara que só cresce. O que ele cresceu. Eu assistia muitas entrevistas que ele fazia na época de pandemia, né, que ele fazia o Zoom com a galera, que eu lembro que ele fazia as perguntas e ele anotava tudo, não sei o que é um hábito dele, que eu gosto, que eu acho bacana. É, sala do professor. É. Assim, ele se É, metodiza as não, coisas muito isso. rápido. Ele E metodiza, cria um mapa né? mental. É muito louco isso. E agora que o movimento dele abriu, né? Abriu de uma, então, esse movimento que vocês têm aqui em Alphaville, lá na academia, um movimento que dá trinca, todos esses lugares que ele acessou. E o que acontece? Que é o legal dele? Ele acessou, bacana. Só que agora ele está trazendo a galera com ele, Exato. entendeu? A galera está subindo com ele, o pessoal está fazendo dinheiro também com ele. Então, quando você descobre, quando você tem o seu talento, mas você não multiplica, É, ele tá transbordando já. E aí- entendeu? isso- Você não e transborda. E é isso que eu quero trazer, assim, além dele, tem várias outras pessoas que você tá à frente, mas você tá no movimento, né? Ali virou um ecossistema ali na Ironberg, né? Virou um movimento com tudo eles. Pô, vocês colocaram mais de 1.000 pessoas esses dias. O cara bateu 5 da quase manhã. 2.000 pessoas. Cara, no estacionamento. O Bazar ficou louco com vocês, não? Ah, financeiramente com certeza não, né, meu irmão? Porque imagina... De diária, foi bom ali, né? Não, sei lá quanto que bateu ali de número, mas... Cara, eu acho que assim, quem é da área gosta, né? Porque assim, e consegue entender o tamanho do trabalho que está sendo feito. Sim. Porque... É um movimento real, né? Não, muito, cara. Porque assim, quantas pessoas... E aí eu vou trazer números pra gente poder ter uma noção do tamanho disso. 7% da população brasileira treina, cara. E aí a gente tá falando de quão bem isso faz. Vocês são da área também, né? E sabem o quanto isso é importante. Só que vamos falar que a gente tá falando de 7% da população. E aí a hora que a gente começa um movimento desse, e aí, por exemplo, o Joel, que é um cara que tá... Né? Eu falo que o Joel já virou, tipo assim, sei lá, rockstar, né? Porque assim, de todos os caras que eu trabalhei, apesar de todos serem muito grandes, ele transcendeu, assim, tipo... Minha tia, quando ficou sabendo que eu tava trabalhando com ele, me ligou chorando. Bruno, pelo amor de Deus, traz um livro. E aí, desde os caras que estão em empresas, amigos, me mandam mensagem. Então, assim, ele é um cara que ele conseguiu pegar todas as áreas, assim, né? Ele transita, né, em várias bolhas, né, cara? E aí é uma questão, assim, se a gente for analisar de uma forma mais estratégica, o arquétipo dele cabe em todos esses espaços, né? Mas ele gosta de todos esses espaços também. Então, assim, eu acho que, cara, ele consegue fazer esse movimento e já era a vida dele. Ele só tá conseguindo amplificar isso. E aí, como ele gosta das pessoas, ele traz as pessoas pra perto. Potencializar isso. Porque, cara, ele fez isso, 2.000 pessoas, e ele não cobrou R$1 das pessoas. Então você fala assim, cara, quantos caras iam olhar pra uma oportunidade e, quero trazer... Então, assim, acho que se eu for analisar o Joel como um player, isso que eu aprendo com ele todos os dias,
são 2 pontos, assim. Acho que ele juntou o atleta e o empresário, mas o nível de liderança dele, eu acho que é uma coisa fora da curva. E a questão de comunidade, eu acho que, pelo menos no Brasil, ninguém bate ele. Porque, assim, quantas comunidades e microcomunidades o Joel montou ao mesmo tempo? A galera do treino era a galera às 5 horas da manhã, agora a galera que está fazendo flexão, tá falando muito sobre relógio, a galera gostando de relógio, o empreendedor. Não, cara, todos esses players, e aí vamos falar quando ele escolhe vir para Alphaville, que eu falo assim, e aí esse lado professoral eu busco, foi ele que incentivou todos os caras a vir pro triatlon, né? então, Foi você ele, vê, Quando ele chegou, o Marçal foi pedalar com ele, foi treinar com ele. Todos os caras hoje, um dos nossos mentores que é o Jonas hoje faz toda a linha hoje no triatlon, mas o Joel está falando de 6 anos atrás, Total. 7 anos atrás, o Joel já era esse cara. Já era esse cara. Então, assim, olha como que é muito louco, porque assim, eu conheci o Joel em 2017. E eu não tava nem com o Ícaro ainda. E era o cara que eu queria trabalhar. Por quê? Porque eu queria aprender esse nível de liderança dele, porque era o cara que fez era da área. Essa transição da educação física. Ah, então é um cara espelho também pra você. Mas ele já era esse cara, velho. A primeira palestra que eu vi... Quando ele tava na frente do instituto, não? Lá no Neymar ou não? Quando eu conheci ele tava saindo do instituto. Legal. Era um evento que chamava Personal de Negócio. Lá na salinha, lá em Santos. Não, ele foi convidado para um evento em Jundiaí, meu irmão. Não sei se era 3 pesos o evento que ele fazia lá em Tinha 3 pesos que ele fazia. E esse evento era o personal de negócio. Então imagina, tipo assim, já tinha alguém tentando trazer pro personal ele ser empresário. Talvez não fosse o timing correto ali. Mas chega o Joel para palestrar. E aí personal, meu irmão. Tava os caras com camisa de corrida, cara com calça de moletom. A primeira coisa que ele falou, a hora que ele subiu no palco, ele olhou e falou assim... O Panda era um dos caras que estava organizando. Panda, evento personal de negócio. Esses caras estão com roupa de moletom. Manda todo mundo embora. E, cara, eu tava olhando, sabe quando você tá meio desatento? E eu olhei e falei, que cara folgado, velho. Aí sabe quando você começa a olhar pra ele com raiva? Sim. E eu fiquei olhando pra cara dele, assim, ele falando. E aí ele começou, não, porque tô no Instituto Neymar, não sei o que. Então ele foi ancorando ele lá em cima. O nível de autoridade. E aí eu fiquei olhando e falei, cara, e ele ainda é soberba. No meio ele falou assim, sabe por que eu tô falando tudo isso? Porque eu já fui um de vocês. Aí, cara, ele trouxe a gente pra mesma altura que a dele. Eu falei, caramba, como que o cara faz isso, pô? Só que o nível de liderança dele ali já era uma coisa fora da curva. Porque ele transformou e aí, o que ele fez? Ele trouxe pro personal trainer, cara, é possível. Que é o que ele faz com todo mundo. Eu falei, cara, nunca vi ninguém fazer isso. É muito fora da curva, né? Fora da curva. E é muito legal, né? Um cara que já tava... ele é um cara que lê muito, estuda muito, né, cara? Então, já entra lá em cima, né? No governo, no mestre, aí depois vem pro curador, traz você pra perto e se coloca no herói, né? Exato. E a galera segue. E aí é muito legal. A gente entrou falando dele, mas eu quero falar mais do movimento que eu sei que você tá ali à frente. Que é os caras que começam ali 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, na academia. Porra, a gente tava falando uma coisa. O Mancuso sai de Campinas e vem pra cá toda semana. Não, o Gamarra tava aqui há uma semana, falou... Vamos lá, Muriel? 4 horas da manhã? Não, 4 horas da manhã. Ele falou que tu não foi, né? Toda essa construção ali, eu sei que você é uma das pessoas do front. O que você vê ali? Você já falou que é tipo um modelo mastermind, mas qual é a sua visão desse movimento, né? A gente está falando dos empresários, dos grandes CEOs, os caras que antes bota pressão no sol, né? Como os caras falam. Tipo, antes do sol sair, os caras já terminaram, já fizeram a primeira missão deles. Cara, eu vou trazer a minha visão e depois eu trago a visão do todo. Quando eu comecei com o Ícaro, e foi um movimento muito grande que a gente fez com o Ícaro também, né? Que ele fez aquela questão da tia Célia, e aí ele fez a mudança dele, ele treinava muito. E eu entendi que tinha um modelo ali, né? Então, assim, falei, cara... E aí logo depois veio o Cariani também fazendo um movimento com vários influencers. Falei, caramba, isso aqui é a forma mais fácil que eu tenho de furar bolhas, né? Trabalhar com grandes players. E eu acabei, pelo um trabalho bem feito, eles começaram a me chamar. E veio Sobral, né? A galera veio me convidando. Quando eu vim pra cá, e eu tava treinando o Ícaro, e eu comecei a dar aula pra um casal aqui em Alphaville. Então eu vinha 2 vezes na semana. Já conheci o Joel, encontrei ele num evento da Ordem uma vez, que essa aluna minha tava. E ele falou que você tem que estar aqui. Beleza.
vinha uma Você sexta-feira... tá aqui já filtrou muito, né? Não, e eu já, assim, minha cabeça já tava querendo tava mudar, aqui. e assim, Já cara, tava preciso expandir. E aí, numa das vezes que eu vim, uma sexta-feira, eles treinaram na sexta e pediram pra treinar no sábado. Falei, eu vou ficar pra cá, já durmo aqui. E aí, fiquei na casa de um amigo, de manhã a gente chegou pra dar aula, eles atrasaram o casal. E aí, o Matheus Louro, que foi o menino que eu dormi, que foi o maior atleta do Joel. Então, quando a gente chegou na academia, a gente tava esperando os meninos chegarem, chegou o Joel. Aí a gente começou a conversar, eu falei, cara, vou aquecer vocês. Ele falou, cara, nunca senti isso treinando, quero que você venha pra cá direto. Eu falei, não, Joel, eu volto pra lá, conversa com a galera, me dá uns 15, 20 dias e eu volto aqui. Ele falou, você não tá entendendo. É agora. Eu falei, caraca, tá, você tem um elevador. Meio segundo. Time, né? Só que aí eu voltei na promessa que eu tinha feito, quero trabalhar com esse cara. Eu falei, não, tá bom, eu venho. E eu falei, só que vamos fazer um projeto então. Aí foi onde começou o 75 Hard. Sim, que é os 70 dias lá que ele falou. A primeira vez que ele fez. E aí qual que era a ideia? O melhor físico da vida, um novo faturamento, mais tempo de qualidade com a família, um patrimônio novo. Uau. E a gente tava em 4 pessoas, eu, Joel, Matheus e o César. E cara, em 75 dias a gente percebeu que mudou o hábito, mudou a frequência, mudou um monte de coisa. Conseguimos um patrimônio novo, um corpo novo. Ele cara, fala, funciona. Ele fala, a Lalas entrava lá e falava assim, tá ficando com esse braço muito grande. Ele fala, ela nem sabe onde vai chegar. Porque, cara, aí é a sensação, né? É lógico, meu. E aí é o que o homem quer sentir, né? Vai É, ficar grande, forte poder, e tal. né? Exatamente. E, cara, ele foi gostando, e assim, cara, movimento. Então, ali ele percebeu, cara, esse movimento funciona. Uau. E aí passou um tempo, na verdade era 75, a gente fez 180. Sem parar, 180 dias quase direto. E aí, cara, virou o ano e tal, vamos relaxar um pouco, deu uma pausa. Vamos voltar a esse movimento, vamos. E aí era um movimento para começar com 40 empresários. Só que, cara, no meio do movimento a galera foi vendo, e chama um mentorado, chama um, chama outro. E aí na semana que bateu essas 2.000 pessoas, eu fui louco do esporte também, cara, olhando nos recordes, 3.068 pessoas, era o recorde de flexões, acho que Navy Seal, se eu não me engano. E eu falei pra ele no meio do treino, falei, Joel, o recorde de flexões são 3.068 pessoas fazendo. Ele falou, vou bater. E aí era, sei lá, segunda-feira, sexta-feira tinha 2.000 pessoas treinando com a gente. Nossa, cara, é loucura. Mas porque as pessoas estão acompanhando. Que a galera pega o movimento. E as pessoas estão vendo que faz muito sentido, cara. E aí é um cara que é muito grande, né? Poder de influência. Né? Cara, aí é loucura. Aí é transcende. E é o que a gente fala, né? Nos nossos treinamentos tem uma premissa que a gente traz. Você nunca é bom naquilo que você faz pouco. Exato, é repetição. Isso, cara. E aí, trazendo agora pro Shapes Money em si, cara, é boa parte disso que a gente já falou, né? Como é que nasceu, assim, o Shapes Money? Você viu a frase, você criou a frase, você se inspirou na frase, ela brotou, alguém te falou? Cara, eu sempre fui bom. A gente tava falando antes de começar o Sim. episódio que eu tinha aquele equipe de treinamento funcional em Campinas. Sim. Cara, o nome era muito ruim, meu irmão, na verdade, o primeiro. Que a gente começou, eram uns amigos que a gente começou a treinar, 3 amigos começaram a treinar. Desculpa. Na Lagoa do Taquaral ali, vamos voltar a fazer um funcional pra futebol? Vamos. E a galera foi vendo, mesmo movimento, assim, tipo assim, você vê que assim, é uma roda que volta. E aí a gente começou a postar na internet, era Facebook ainda, os 3 treinando, Cone, não sei o que, a galera, cara, posso ir? A gente falou, vamos cobrar da galera. Era tipo aquela assessoria monstra. Exato. A gente falou, cara, vem aí, a gente vai cobrar, sei lá, 20, 30 reais da galera. Não tinha nome, meu irmão, não tinha camiseta, não tinha nada. Aí alguém perguntou o nome, como que chama? Um amigo nosso que era, tipo assim, o mais rápido, BDL. A gente manteve o nome BDL, a hora que acabou, cara, o que é BDL? Bruno, Danilo e Lincoln, que eram os 3, sabe? Caraca, o nome é muito ruim, velho. E aí pegou, meu irmão. Cara, onde a gente ia, sei lá, ia pra uma festa, ia pra evento. BDL. Os meninos do BDL chegaram. Falei, cara, isso não pode ser esse nome. Não pode ficar isso pra sempre. Mas a gente ficou, naquele movimento ficou BDL. E aí eu comecei a estudar sobre como que criam-se nomes, né? E aí eu cheguei numa teoria. Cara, é um nome disruptivo. Você consegue defender esse nome e você repete ele várias vezes. E ele tem uma promessa muito forte, né? Total. E aí quando eu tava com o Ícaro era mais que ontem. Então qual que era a ideia? Mais que ontem. Você precisa ser melhor que você foi ontem. Só que você ser melhor que ontem é 1% só.
Só que 1% pode ser em qualquer coisa. E aí era meio que uma filosofia de vida. Então, tipo assim, cara, funciona. Mais que ontem, MQO, nome chiclete. Então tem que ter essa questão do nome chiclete. E eu falei, cara, o nome tem que ser forte também, tem que ser coerente com a mensagem. Então ficou mais que ontem, quando eu tava com o Ícaro. Quando eu tava competindo. Já não tava mais querendo competir. No meu último campeonato, em cima do palco, eu olhei e falei, cara, por que a gente tá competindo, olhando para outros caras, e sabe, comparando o meu corpo. A vida é regrada demais, né? Não, e assim, cara, é vaidade. Sim. A vida ser regrada, tudo bem. Mas eu querer comparar o meu corpo com o corpo de outro cara, e aí ter esse tanto de regra, para onde tá me levando? Falei, cara, não quero mais competir. E aí eu desci, falei, cara, foi o último. E aí eu falei, cara, mas isso aqui tem um fundamento. Isso aqui me trouxe até aqui, porque fui obeso 3 vezes, né? E aí a última vez foi de propósito, entendi a construção da mentalidade ali, da obesidade, virei atleta físico. Falei, cara, isso aqui transforma vidas. Transformou a minha e eu transformei milhares de vidas até então. E agora trabalhando com empresários. Aí eu chamei o Simonsen da H1, que era do Novo Mercado. Falei, meu irmão, cara, eu tô com uma teoria aqui e eu acho que esse movimento é para empresários. E aí comecei a falar para ele a concepção. Ele falou, cara, tem uma linha editorial aí. Tem um método aí. E aí a gente começou a pesquisar. Ele falou, cara, pesquisa todos os nomes no Brasil que tem de pessoas falando com empresários. Não tinha. Peraí, não tem ninguém falando sobre isso? Não. Ah, vamos pesquisar fora. Cara, tinha personagens trainers falando sobre isso, 3 ou 4. Opa, então vamos desenhar o que o treinamento faz de fato com o empresário. O que você percebeu, Bruno? A gente começou, cara, mudei a imagem. E aí eu percebi que em todos os caras grandes, quando eu fui fazer o pitch, foi sobre imagem. Falei, beleza, então mudei a imagem. O que a imagem muda? Aí você volta um pouco mais atrás da imagem. Então, valor percebido. Cara, o valor percebido para o empresário hoje, se a gente olhar esse movimento de founding e led growth, é o que mais vale. Sim. Ah, é a percepção de um cara que, às vezes o cara não é ninguém dentro de uma corporação, ele chegou... Apresentação. Não, e aí tem estudos que dentro de uma sala que ninguém se conhece, 10 pessoas, a pessoa que tem o melhor físico tende a liderar primeiro. Cara, então tem uma relação físico, dinheiro, empresário. E quanto melhor o cara estiver, melhor a autoestima. Não, melhor a autoestima dele e confiança. Confiança tem cheiro. Confiança é mais dinheiro que ele põe no bolso. Total. Então, faturamento. Confiança. Caralho. É muito foda isso. A imagem, né? Simbolismo, poder. Cara, ser mais forte. É a jornada do herói, né? Total. Puta, aí, velho. cara, fui desenhando. Cara, o que tem? Pá, check. Seu fã. Agora, porra, é muito foda isso. Toma essa na cara aí, Bocão. É. E aí tamo num treino com o Joel. Eu falei, cara, tem que ter um nome, velho. Tem que ter um nome. Não, precisa arrumar um nome pra esse movimento e tal. E a gente foi treinando. E aí vem essa questão, né? Vai fazendo força, a cabeça vai expandindo. Oxigena o cérebro. E, cara, do nada não fala um nome, não, é ruim. Um nome é ruim. Cara, do nada Shapes Money. Puta, é bom. Uau. Shapes Money. Não, mas não tem correlação. Não, tem. Aí eu peguei e trouxe todas as minhas ideias. Tem. Bum, 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 bum. Então funciona. Aí, cara, Shapes Money, Shapes Power não, Shapes Money. Aí eu fui pra minha teoria. Falei, cara, então beleza, nome disruptivo. Por quê? Que relação, se a gente parar e não tivesse essa concepção, shape e dinheiro não tem relação nenhuma. Ah, mas agora eu tenho uma teoria pra isso. Beleza, linka. Defende isso, Bruno? Cara, defendo porque foi o que eu fiz. Quando todo mundo foi estudar, eu fui cuidar do meu corpo. E aí eu cheguei dentro de uma roda de empresários, pelo meu físico, sendo personal. Abriu porta. Abriu porta eu consegui fazer negócio. Tá, beleza. Então posso ser o líder do movimento. Ah, mas cara, quantas pessoas podem ser o líder desse movimento? Funciona. Defende isso, defendo. E aí a gente foi Shapes Money. Caraca, e aí ficou. Véio. É muito foda isso. E você já parou pra olhar o Shapes Money da mesma maneira que você tinha feito o acrônomo antes lá, o primeiro? Total. Que o Shapes Money é sim, né, cara? Total. Não, é S. Aí às vezes eu faço até o cifrão, S. Não, é sim, cara. Qual é o sim? Sim pra quem? Sim pra mim. Pra mim. Uau. Sim pra mim. Né? É Exato. muito legal isso, cara. É muito louco trazer. Porra, e aí, dá muita coisa, cara. Eu fiquei numa curiosidade aqui pra você trazer pro pessoal que é empresário e negócio que tá numa mesa. Você falou assim,
obeso 3 vezes e uma de propósito. Qual foi a metodologia para trazer aos seus alunos? Você entendi que de propósito foi eu engordei para mostrar ou para entender e para voltar para que era possível. Dentro do alto impacto do treinamento, nós partimos de uma premissa aqui. Você só pode levar o seu aluno até onde você já foi. Então eu entendi que você já foi até lá para entender como a cabeça do cara funcionava, o comportamento, é isso? Foi. Traz um pouco mais sobre isso. Cara, eu com 9 anos, 94 quilos, meu avô fala não pra mim entrar na escolinha dele. Eu resolvo provar pra ele, na minha cabeça lá, hoje eu percebo que era pra mim, que era possível. Então ele fala que eu construí meu primeiro sonho e acreditei na vida. Tipo assim, cara, eu consigo fazer todas as coisas. Com 16 eu tenho uma lesão, 1 ano sem andar, engordo de novo. E aí, cara, vou pra educação física, tô gordo, ano que meu avô falece, vou pra educação física, a única coisa que eu sei fazer, e eu prometi isso que, cara, Que o nosso é o esporte. vai ficar aí. Vou pra educação física. Aí eu cheguei numa academia, Thiago Campos, o dono, era ali no centro de Campinas, ali perto da prefeitura. Olha só. Cara, ele era amigo de família e jogador de vôlei. Então ele era muito rígido e um cara que testava muito também. Tipo o Joel, assim. Então, assim, eu sempre tive esses caras dentro da meu avô, o Thiago. E eu gordo, chego, já tinha uns dreads. Depois eu cortei esse dread e fiz ele de novo, mas os dreadão e na época aquelas roupas. Negão americano. Sim. Bermudona larga, tal, não sei o que. Ele falou, cara, professor não anda assim, tu vai emagrecer, teu salário é R$300, eu vou te pagar R$100 a mais, você vai emagrecer. Então, seu salário é 300, eu tô te pagando 100 pra você emagrecer. Aí ele me deu uma bermuda e uma camiseta que não entrava. E a gente tinha foto disso até. Preciso até achar, tá com ele. E aí os meninos, e o banheiro era uma descida assim, então se você fosse no canto e subisse, dava pra ver. Então a hora que eu fui me vestir, os caras tiraram a foto pra poder guardar esse momento. Então eu falei, cara, preciso emagrecer. Consegui emagrecer. Só que o Thiago, ele me testava muito. Então, tipo assim, Thiago, tô com uma dúvida aqui sobre a questão de musculação. Ele falava, cara, vai lá no fundo, Manual de Fisiculturismo do Arnold, e tá o livro, tá a resposta. Você tem até meio-dia pra me responder. Então eu ficava com o livro ali, cara, precisa responder. Como é, assim, importantíssimo Ter mentor. a posição de um mentor, cara. Total. E eu acredito muito, eu defendo. O mentor, ele muda a vida da pessoa se a pessoa tiver um coração ensinável. Se a pessoa for treinável. É. E o mentor também for. Aí o mentor tem que ter percorrido também o caminho, né? Sim. Porque assim, eu não posso pedir nada pra você do que eu não fiz. E aí eu ia lá e, cara, ficava vendo os livros, emagreci de novo. Só que aí começou a vir uma dúvida na minha cabeça. Eu falava, cara, por que as pessoas pagam academia e não voltam? Não é possível que esse cara não queira. O cara saiu da casa dele, foi até a academia, pagou a mensalidade anual. Esse cara quer, pô. Ele só não consegue. Aí eu volto pra minha cabeça. Cara, por que eu quis? Aí a gente vem pra PNL. Ou é emoção ou é repetição que traz mudança. Falei, cara, então, emoção ou repetição? Cara, mas esse cara teve um fator emocional, mas não foi suficiente de mudança. Não teve uma forte emoção, impacto emocional ali. E esse cara não ficou repetindo a mudança por muito tempo. Porque aí traz a questão da musculação ser chata. Sim. Cara, você vai ficar... Aí você pega por alguém que tá obeso. Tu tem que ir pra academia. Pegar um peso que você não aguenta. Pra ver pessoas que, teoricamente, na tua cabeça, você quer uma construção, porque ninguém te julga, mas tem pessoas te julgando. Você sai cheio de dor e você tem que parar de comer tudo que você comeu, que você gosta de comer. Pra que eu vou num lugar desse? Por que eu vou num lugar desse? E aí eu falei, tá, então tá aqui a mudança. Eu sei fazer. Então eu vou engordar de novo. E aí eu tava defendendo também que não era o cardio que emagrecia, que tinha essa teoria, né? Sim. Quer emagrecer vai fazer hidroginástica. Ou... acelerar o metabolismo através do negócio. Por causa do impacto, Isso. eu falei, cara, a musculação emagrece mais. A musculação queima mais que aquilo e ninguém acredita. E aí esse cara da academia falava, cara, é musculação e as pessoas têm que ficar mais tempo aqui. Ele falava, cara, então me prova. Aí um dia eu tava, sei lá, meu irmão, acho que eu tava com muita raiva da vida. E eu olhei pra ele e falei, é mesmo, cara, você quer que eu te provo? E aí eu vinha, tipo, no livro e não conseguia. Não tô convencido ainda. Falei, então eu vou fazer de novo. Ele falou, então faz. Falei, então eu vou engordar. E aí eu engordo. E foi o emagrecimento mais difícil, porque eu já tinha todos os elementos que deixava mais difícil o processo. E quando você tem mais... Eu achava que quem tem mais dinheiro é mais fácil. Sim. Só que é mais difícil.
Porque você tem mais poder de escolha. Você tem mais acesso. Pô, eu posso comprar o que eu quero pra Exatamente comer, isso. posso beber o que eu quero. As outras vezes eu não tinha opção, meu irmão. Não tinha, não dava pra comprar pizza todo Eu dia sei em casa. eu sei não que- tinha e iFood. pode Eu falar sei uma outra que coisa isso também? você já tem na cabeça, mas você sabe que isso tem que estar no livro, né? Isso tem que estar no E, ó, livro. eu vou te falar. Que história foda. Isso é minha história. Quando eu comecei a ter dinheiro para poder comer sem ter que olhar a última linha, sem precisar escolher, deixar de comer para mim é muito difícil. Eu falo porque ainda é. Porque, poxa, quando não tinha dinheiro, eu não podia. Hoje eu posso, eu vou me privar por quê? Entendeu? E é isso. Então é mentalidade. Não, e pensa É- assim, meu irmão. Isso te trouxe até aqui. Sim. Tipo, poder comer o que eu quero, poder comprar o que eu quero. Cara, talvez tenha sido o teu gatilho emocional lá de trás. Defesa. Então, beleza, cara, cheguei. E agora eu posso fazer. E aí, como assim você vai vir falar pra mim que eu não posso mais fazer isso? Quem é você pra me falar isso? Não, irmão, mas, cara, a gente pode fazer isso, você vai ganhar mais. Me prova. Porque aí eu pego essa questão da razão e emoção e eu trouxe um outro elemento que é a fator experiência. E aí acho que eu coloco isso, e aí não sou eu que falo isso, Igor Finger, um aluno meu, que ele fala que a venda não é pela emoção, a venda é por uma experiência. Então você tem que quebrar uma experiência passada ou construir uma experiência nova na cabeça da pessoa. Então, experiência. Cara, eu vou ganhar dinheiro para poder fazer tudo o que eu quero. Cara, hoje eu posso fazer tudo o que eu quero. Como você fala, Bruno, não faz mais isso. Uau. Sacou? E aí, tipo assim, como que a gente muda esse gatilho? Meu irmão, só que assim, vamos buscar mais? Aonde tu quer ir agora? Tu construiu, você chegou nesse sonho. Só que, cara, a vida não para aqui. Qual que é o legado que você quer deixar? Não, e tem sempre o próximo nível também, né? É isso. E agora, legado começa a ser. Cara, tem filho? Tem. Cara, você comer pizza todos os dias. Qual que é o exemplo que você deixa pros seus filhos? Qual que é a mensagem? Cara, qual que é a mensagem de liderança que você dá pra tua equipe? Agora a gente tá falando sobre legado. Não é mais sobre É construção. outro jogo, né? Uau. É outro jogo, entendeu? Aí você muda o cara. E geralmente é aqui que eu pego o empresário. Qual que é a imagem que você quer que as pessoas te olhem? Aí o cara fala, puta, é verdade, já cheguei, já tenho dinheiro. Já não é mais essa questão. Não é mais sobrevivência, entendeu? Flávio Augusto não precisava emagrecer. Ninguém precisa. Entendeu? Não, tu falou assim, eu vou precisar Daí. emagrecer porque tem que melhorar minha imagem ambiente. pra ter mais dinheiro, pra não sei o que, meu. O cara tem dinheiro Não. pra caramba. Entendeu? Mas ele Só que aí- Foram outros motivos, né? O próprio cara lá do Instagram não tinha por que treinar do jeito que ele treina. Então, mas aí entra dois pontos, né? Aí a gente entra esse mercado wellness agora. Qual que é o medo desses caras hoje que tem muito dinheiro? Morrer. Morrer? Meu irmão, tu passou a vida inteira pra construir tudo isso aqui agora. E aí, quanto tempo vai durar? É isso. Quanto tempo Vai- você tem vai ainda? ser uma né? bomba relógio. A Lamba É, fala, né? ela- Quanto tempo você tem ainda? Exato. É longevidade, né? Porque aí vem esse conceito de wellness que tá muito forte. Uau. Porque e aí parou de ser, por exemplo, você vê que o fisiculturismo ele teve esse boom, que assim, cara, vem pra performance. Só que eu, por exemplo, vejo que assim, cara, o fisiculturismo não é performance. É um cavalo de aparição. Porque você tá bonito, né, um músculo, mas manda esse cara correr. Cara, não consegue correr. Esse cara tá comendo muito, treinando muito. Ele tá no extremo. Cara, qual que é a performance? Você conseguir fazer isso por quanto tempo? Porra. E aí eu entendi que pro empresário ele pode treinar. E aí são números também. A American College diz que para você ser uma pessoa saudável, você precisa treinar 3 horas na semana. É, Então faz isso no mês. São 12 horas no mês. sim. A OMS fala 150 minutos, né? 150 minutos. Então, se você pegar 12 horas num mês para 30 dias, o investimento é muito pouco. E a hora que eu falo investimento, eu já estou falando a língua do empresário. Sim. Aí Tudo o cara- conecta, velho. Aí o cara fala, cara, Ó. investir 12 Que horas demais. para ganhar uma vida na frente? Eu tenho, Caraca, eu tenho mais 2 perguntas pra você, porque se deixar a gente vai ficar aqui o dia inteiro, puta Conversa bate-papo. boa, né, assim, cara? Conversa no boa vai negócio. longe. Eu tenho muita coisa assim, conecta. Mas falando de negócio, falando de ambiente, quais são os canais hoje? Qual é a visão do Bruno? Né? Então, assim, existe uma teoria, como você falou, que você é o cara das teorias, e existe um método. E aí você tem o produto aqui, o Shapes Money, ele é B2C, é cliente final, certo? O movimento dos empresários. E nessa parte aqui, pro profissional, tem um método aí, você pensa, tipo, replicar isso, trazer outros Brunos aí, mostrar esse método que é possível? Criar os Bruninhos? Pros caras ou não? Cara, a gente ataca esse movimento, Que né? legal. A gente vai fazer evento, porque
ele é replicável, cara. Lógico que é. E o que eu vejo, eu já não consigo atender as pessoas que me buscam. Tanto que Fire 2023, se eu não me engano, foi o dia que mais me doeu isso. O JP da Hotmart veio e me cumprimenta, me chama pelo nome. Eu falei, caramba, o JP me conhece. Ele falou, puta, Bruno, eu queria treinar contigo. E era o dia que eu vim embora. Falei, cara, vamos marcar um dia então, a gente faz online. Ele falou, Brunão, cara, eu tenho dinheiro, eu consigo pagar o cara mais caro da cidade aqui. Então, assim, eu quero o cara do meu lado. E eu falei, cara, faz sentido. Porque o empresário ele tem já um valor, tipo, um valor agregado Sim. que ele pode pagar o cara do lado dele. E realmente é melhor. Ah, mas, cara, eu posso colocar minha metodologia para mais pessoas. Então não é só uma questão, tipo assim, também de... Não, e entra na metodologia do digital, né, cara? E de ajudar outras pessoas também, né, Total. cara? Que não tem esse mindset ainda, né? Esse modelo de negócio, né? Não, e aí, total, nesse modelo de negócio, e eu falo que educador físico, cara, a gente entra e você entrou, eu não sei o motivo que tu entrou na educação física, irmão, mas assim, 90% das pessoas que eu converso, o personal é apaixonado, pô. É, Ele não entrou pra fazer carreira. sim. Ele entrou porque ele gostava de algum esporte. Eu entrei por causa da capoeira. Entendeu? Eu isso. fiz tudo, treinei tudo, trabalhei com tudo, menos com Menos capoeira. Não, o meu sonho era futebol. Porque tinha escola de história do meu Exatamente avô. isso. Entro no Guarani em 2008, cara, tem uma decepção com futebol, cara, musculação. Então, assim, Uau. todo personal trainer, ele entra apaixonado. Exatamente isso. E aí a área, Ele tem um curador alto, né? total, e a área paga muito pouco. É. A faculdade você paga muito pouco. Sei lá, acho que eu paguei R$400 por mês na época. Era uma puta grana, mas, cara, Sim. você comparar com as outras faculdades Sim. na época, Tem uma puta diferença. E entrar é fácil. saía difícil. Desafiador é sair, né? Porque eu Total. sou um cara que eu defendo a parte acadêmica também. A gente Não, tal, acho tem super toda importante. essa linha na editora, o nosso sócio, parceiro, é o Thiago Aquino também. Então, o Paçoca é gigante dentro do lazer, coordenador, vários livros aí nessa sequência e a gente realmente defende. Por exemplo, eu lembro na minha turma, 76 pessoas entraram, 17 saíram. Porra, tem a diferença. Na minha turma acho que formou 10. É. E aí tem um outro ponto que eu olho, meu irmão, assim, e aí também já é uma questão de devolver, né, pra onde veio, e aí volto lá pro meu avô de novo, sempre vou voltar pra isso, mas, cara, eu acho que o educador físico tem que ganhar mais que o médico. Não porque eu tô desmerecendo o médico, Não, é porque ele previne. porque ele tá prevenindo, e ele tá lá todos os dias no campo de batalha. É ele que enxerga, né? Tipo assim, o médico ele tem uma atuação, sei lá, de 2 em 2 meses. Na área você deve saber, né? Tipo, a piada, a história que a galera conta a diferença do professor e do médico, né? Já Não, ouviu falar? não. Quando Eles você estão chega no descendo. elevador, Estão descendo o elevador. Descendo o elevador, você e o vizinho. Então você está descendo com o professor de educação física. Aí o vizinho fala, poxa, tô aqui, quero fazer não sei o que faço para emagrecer? O professor com o curador, ele é muito alto. Aí ele fala, não, porque você tem que fazer isso, vai lá para academia, ele já prescreve algo do que o cara faz ali. Mas é para ajudar, certo? O médico não. O cara fala, porra, doutor, tô com uma dor aqui, o que eu quero fazer? Ele saca o cartão e fala com a minha assistente, vai lá no meu consultório. Mas dentro da metodologia é isso É que eu o trago business. pro personal. É o business. Porque é isso, cara, se torna caro, parece caro. É. Tipo, cria um espaço, assim, pro cara chegar em tu. Não, e o que você falou, né? Eu não vendo a hora, né? Não, e assim, Tem um cara, método. ele não vende hora, cara. Porque assim, o personal, ele tá com o cara... Eu vejo assim, ó, com todos os caras que eu fico, talvez, às vezes, não sempre, mas tem momentos da vida, sei lá, vocês estão fazendo lançamento, vocês estão correndo, você vai treinar de manhã, cara, vem pro escritório, não tem hora pra chegar em casa. E eu tô, às vezes, mais tempo com esse cara do que ele fica com a mulher, Com a família. com o sim, filho. sim. E ele Faz tem muito bons sentido. tempos de qualidade. O Sim, empresário sim. né, de sucesso, ele tá buscando isso. Mas, às vezes, eu tô muito mais tempo. E outra, é o espaço que o cara tem pra se cuidar. Ou a mulher tem pra se cuidar e esquecer do mundo todo. E eu Uau. sempre falo isso. Né? Porque você tá na empresa, você tá olhando. Cara, tô aqui. Ah, não vou pensar em nada agora. Aí tu bate o olho e fala, puta, preciso arrumar aquele cantinho da janela, preciso fazer... Chega em casa, deita 10 minutos. Sua mulher fala, cara, tem que ir por aquele parafuso lá que você falou que você ia fazer. Então você sempre tá pensando em alguma coisa. Cara, o treino é você, pô. Tu tá aprofundando É dentro o de eu, você. né? Então, É o eu. o personal tem que se tornar íntimo. E ele tem que conhecer essa pessoa. E não é possível que ele vai ser o cara mais barato dessa Não tem cadeia, como. entendeu? É a última linha, né? Só que o personal tem que fazer um trabalho também. E aí eu De imagem. de se parecer realmente esse cara que... Eu brinco que o personal tem que deixar saudade. Se tornar, né? E eu falo que assim, quando que eu sei que eu tô fazendo um bom trabalho?
quando eu encontro uma pessoa que convive com esse meu aluno e a pessoa fala, cara, você é famoso. Não porque eu sou famoso, porque eu dou aula pra gente famoso. Porque o cara comenta, pô, tava treinando com o Brunão e aconteceu isso. Cara, tava treinando com o Brunão, cara, e o Brunão mudou isso. Cara, eu mudei esse hábito porque depois que o Brunão chegou perto da minha vida. Porque você mexe no sistema todo, né? Então, essa pessoa tá falando muito de você. Aí você... Uau. Tanto que a gente brinca muito, e aí trazendo uma história disso, quando eu tava com o Ícaro, no começo tinha gente que achava que eu trabalhava no Novo Mercado. Porque você via. Não, porque todo treino ele mandava um áudio pra alguém. Tava conversando com o Brunão. Olha que legal, velho. E aí os caras olhavam no escritório e falavam assim, cara, quem que é esse Brunão que eu nunca vi? Que eu nunca vejo ele aqui. Porque era o que o cara queria comentar durante o treino. Era a dor latente naquele momento, que talvez ele não ia chegar em casa, não ia conversar com a esposa. Sim. Não ia conversar dentro da empresa, pô, tô pensando nisso, não sei o que eu vou fazer. Ele conversava comigo. E aí eu tinha que estar capacitado para E isso acontece com os personagens, mas muitas vezes o cara não abre o olhar, como você falou, para se desenvolver. Total. E ter conteúdo para troca, né, para essa parte. E vindo para a última pergunta, geralmente a gente faz uma última pergunta para os convidados falando sobre, pesada, né? Sobre uma frase, algo do tipo. Mas hoje eu quero fazer um pouco diferente. Tá. Que deixa. A pergunta que eu quero deixar hoje é qual insight, ou qual, assim, convivendo com toda essa galera, esses gigantes, esses players, o que você pegou, assim, de mais poderoso nos últimos tempos, assim? O que você observa que é comum entre todos eles, saca? Tipo, pode ser um hábito, pode ser uma mentalidade. O que você enxerga? Porque você tá entre os caras. O que é? Cara, o Simpson tem uma frase muito boa, que ele fala que pra chegar longe, tem que ter um nível de loucura. Uau. E assim, não é uma loucura ruim, né? Então assim, eu vejo que esses caras todos eles têm um ponto em comum. Eles são obsessivos por algo. E aí, muita gente, quando eu falo isso, muita gente assusta. Fala, mas cara, os caras são muito obsessivos por legado. E aí o Joel falou isso hoje, e eu guardei essa frase. Não é ser obsessivo por legado simplesmente por eles. Né? Porque, tipo assim, todo mundo fala assim, quando morrer, as coisas ficam. Só que, cara, não ficam. Porque, assim, cara, ele tá modificando, como empresário, a vida dos filhos dele, dos netos dele. O legado dele tá sendo mudado. Né? Tipo assim, cara, depois do Joel, o que ele construiu pros filhos dele, tem uma mensagem que ficou. Sim. E aí eu vejo, e aí eu faço uma analogia, meu avô, que não foi um cara que ganhou dinheiro, mas modificou a vida de muitas pessoas. As pessoas não morrem às vezes, entendeu? Porque meu avô tá comigo todos os dias. Eterniza, né? Então, eu vejo que todos eles têm esse cuidado, esse pensamento. Porque assim, pensa de todos esses caras grandes que a gente falou, ou que a gente conhece. Quais deles precisariam continuar fazendo o que fazem? Os caras... Por quê, né? Eles fazem por amor, cara. E aí cada um deles tem o teu próprio amor. Então, por quê? Tem assim, o teu próprio legado, o teu próprio porquê. Mas os caras acreditam muito numa ideia que vai mudar o mundo. E a hora que você olha, os caras estão modificando o mundo de uma certa forma muito forte, sabe? Então, por exemplo, sei lá, muitas vezes me chamaram de louco. Cara, você vai trabalhar 4h30 da manhã, é final de semana. Cara, eu acredito realmente que eu tô mudando vidas, pô. E não é porque é o Joel. E aí eu olho assim, quando eu penso, cara, eu trabalho com grandes caras. Mas, cara, se o Joel tá treinando, a cadeia pra baixo dele tá treinando. Então, assim, cara, o treinamento mudou a minha vida. Sim. E aí eu tenho a chance de estar com caras grandes que vão mudar a vida de mais pessoas. Então isso amplifica. E é muito legal porque você não normaliza isso, né? Não tem como romantizar isso, né? Não tem. Nós falamos exatamente isso não agora. É normal, não tem que achar que isso não mesmo. Não pode ser. Nós estávamos lá em Paris. A mesma energia. Nós estávamos lá em Paris agora e aí, toda vez que a gente vai e a gente sabe nossa história, a gente também, nós viemos de baixo, e toda vez que a gente chega lá em frente à torre lá, e nós vamos 2 vezes por ano, cara, e aí ele olhou e falou, não tem como a gente normalizar isso aqui. Não tem como. A diferença e o impacto que a gente faz, porque hoje não é mais essa, a gente não precisa ir pra lá 2 vezes assim. É a diferença. Eu quero ir. Não, a diferença que você faz. Pô, nós levamos uma treinadora, cara. Não, então, meu irmão. E ela ligou pra família a hora que a torre acendeu, saca? Sim. É todo mundo que vai com ela. Exato. É quem veio antes. É exatamente isso que você falou. Isso. Puta que foda. Então todos eles têm. Cara, a hora que você olha e pergunta. Cara, pensa assim, ó. Do Flávio. Sei lá, a qualquer outro cara grande, assim. Do Joel. A hora que tu pergunta o que o cara faz, tu olha no olho do cara, tu vê o fogo. Uau.
Tu vê que o cara ama legal, aquilo que né, ele cara? faz, Que velho. legal. E assim, acho que foi ano passado, no retrasado, sei lá, tá com a minha esposa, a gente foi no evento de desenvolvimento humano e a gente olhou assim, tinha mais de 2.000 pessoas. Aí ela falou assim, poxa, que legal, né? Tem 2.000 pessoas aqui querendo ser melhor. É isso. Não é? Tem tanta gente falando, cara, que tá horrível o mundo. Não tá. Não tá. Não tá. Existem muitas pessoas levantando aí multidões de outras pessoas que querem melhorar. Exatamente isso. Entendeu? E eu penso muito sobre isso. A galera fala assim, nossa geração não tem mais jeito. Eu falo, cara, peraí. Tem pô. sim. Esse pensamento seu tá muito pequeno, não é possível, pô. Eu mudo todos os dias, pô. É verdade. Todos os dias, cara, daqui eu tô saindo diferente. É isso. Cara, aí eu vou sentar numa reunião com o meu time, cara, eu vou aprender alguma coisa. Se eu não puder mudar, como que eu vou mudar alguém? fazer, né? E como que as pessoas vão mudar? E aí, assim, como que eu vou mudar o meu filho, o meu, sei lá, neto, Quem vem depois. se eu né? não mudei, cara? Então, assim, é agora. E para quem é empresário, treinador, quem tá aqui com a gente assistindo esse podcast, onde eu encontro o Bruno? Quais são as redes? O que tem aí? Passa os seus contatos pra galera. É só 4 horas da manhã na academia? Como é que é isso aí? Não. A agenda eu entendi que tá aí, não É tem. uma loucura, gente. Mas onde eu encontro? Fala aí pra Na galera. verdade, o pessoal aqui, ó. vai descobrir que quase a gente nem dorme, né? Porque começa 4 horas da manhã, que hora que para? Mas, cara, tô no Instagram, treinador Bruno Barbosa. Em breve a gente também tá vindo pra podcast. Vocês já estão super convidados pra ir lá pra gente conversar Opa. também. E o espaço tá aqui também, viu? Ah, legal. Tá aí, Sempre. sua casa. Pô, legal. Então, quem sabe não é aqui, hein, gente? Tô indo pro YouTube. Assim, agora comecei um movimento de expansão, assim. Por muito tempo eu não fiz isso. Mas acho que é o momento, assim, também de, cara, Tá na hora. vamos jogar o jogo, assim. Tá na hora. Vocês que falam de jogo, eu falei, agora saí da arquibancada e quero jogar, sabe? Exatamente. Agora é o jogo atrás do jogo, né? O jogo atrás do jogo. Exatamente, é isso. Senhoras e senhores, se você aí curtiu, já curte, compartilha, comenta. Nós vamos colocar aí as redes do Bruno também, fechou? Fechado. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Alcateia Cast. Valeu.